Ó, pessoal, tem um tipo de operação que é o seguinte: se vocês tiverem a paciência para esperar o mercado fazer essa operação, montar essa estrutura, vai ser muito raro dar errado, tá? É muito raro. E ela é extremamente simples, né? Que é essa aqui, ó. Que nós temos tanto aqui nessa queda quanto na subida, que é MACD junto com estrutura, né? É básico do básico do básico. Basicamente, o que ele é? MACD de baixa, junto com estruturas de baixa rompendo, nós vamos vender, né? Então aqui seria uma venda, aqui seria outra venda, aqui tem um candle ignorado, poderia ser mais uma venda, se eu não tivesse pego essa primeira. Aqui, esse candle ignorado seria outra venda, e aqui estava chegando o nosso fundo aqui, depois dessa aqui não faria mais, né? Aqui já estava chegando aí, teria que ficar com atenção aqui. E depois, as compras, né? Ó, esperar o MACD se realinhar para alta, e aí você pode pegar compra, como teve uma compra aqui. Depois ele fez aqui, ó, estrutura de continuidade, né? Cruzado embaixo, cruzado em cima. E temos aqui, ó, uma compra também. Deu bom, né? Aqui ele está cruzado de baixa. Eu poderia pensar uma estrutura de venda nessa região. Não ia dar muita coisa, mas era mais de risco, né? Porque estava indo contra aqui o movimento que já estava, mas já estava rompendo o fundo, daria para tentar. Depois com o MACD de alta, já teria esse candle ignorado. Aqui em cima já ficaria meio dúbio, porque ele está já uma em cima da outra, né? Mas na queda aqui, ó, MACD já cruzado, ó, candle ignorado, de venda. Já daria de bom de novo, ó. MACD, aqui não daria ainda, né? MACD estaria fazendo a movimentação. Mas daria, sim, diversas operações. Então, essa operação é uma operação bem básica, bem simples do simples mesmo, mas que costuma pagar bem, né? Paga bastante, na verdade. Só com isso aqui já dá para fazer tudo que precisa, né? Então, isso aqui, ó, básico, mas é o básico que funciona, né? Evitar apenas de continuar comprando quando estiver no último topo, não estiver chegando no topo, e continuar vendendo quando estiver no fundo, né? É só isso, tá? Tranquilinho de fazer, né? Aqui, ó, cruzou o MACD aqui, a partir daqui deu um candle ignorado já com fundo rompido. Pegou de novo, né? Aqui ele cruzou, mas não deu estrutura de alta. Aqui ele cruzou para baixo, não tem estrutura de baixo. Aqui ele cruzou para alta e começa a montar estruturas de alta novamente. Ó, candle ignorado aqui, com o MACD de alta. Vai outra vez, né? Você vê que é uma operação difícil de dar errado, tá? Essa aqui é uma operação difícil da gente errar. O erro da gente, muitas vezes, e é um erro meu também, né? Me coloco também, é não ter a paciência de esperar, né? Eu quero fazer, e vou clicando e pronto, né? Mas se eu tiver a paciência de esperar, dá para fazer excelentes operações, né? Faz só a mesma coisa que você vai passar toda hora. Se ficar inventando muito, é mais difícil, né? Porque o que acontece, né? Por exemplo, tem algumas operações que eu faço que são operações de virada, tal, né? E eu acerto bastante essas operações. Só que eu acerto menos do que a outra, né? Que é aquela que eu mostrei. Que são as operações de continuidade, né? Vou acertar menos, né? Eu acerto bastante. Só que ela precisa de um feeling muito grande, cara. Muito grande para você acertar. E esse feeling demora, né? E quando eu falo feeling para acertar, não estou dizendo da pessoa não ter pouco tempo de mercado, né? Mas eu digo ter um feeling fazendo essa mesma operação sempre, né? Então você está repetindo isso aqui faz muito tempo, aí você começa a pegar um pouco o jeito, né? Isso acontece, por exemplo, com operações de sweep de liquidez, né? É uma operação que ela pode pagar bem, né? Ela é legal, mas ela é mais difícil de acertar, né? Porque é mais difícil identificar um sweep, né? Ó, tá vendo? É mais difícil de pegar o sweepzinho bem legalzinho mesmo. A gente identificar isso, né? Que ele vai tentar pegar esse ponto aqui que estava com a liquidez e vai dar uma operação no que sobrou abaixo, né? Pegar um pouco da liquidez disparada. Às vezes o olho ainda não é tão treinado para identificar esse tipo de coisa aqui. Outra coisa, ó, uma operação boa aqui, né? Às vezes o olho não está treinado para identificar isso. Ó. Eu tive um candle ignorado aqui e depois, ao invés
de quando voltasse no candle ignorado, o mercado subisse, ele veio e varreu o candle ignorado que estava aqui, ó, varreu a liquidez abaixo dele e começa a subir de novo. Né? Então, isso aqui é um sweep de liquidez já num nível menorzinho, né? E aí aquela interpretação que eu já tinha até numa live aí falado com vocês, né? Se o mercado faz isso... é a operação explicada que eu tinha gravado. Se o mercado faz esse movimento, ele veio liquidar essa movimentação aqui, ó, e na sequência... Inclusive eu fiz essa operação, né? Eu fiz essa operação aqui, só que eu fiz ela aqui já. Aqui o jeito mais inteligente de fazer é o que? É esperar esse sweep de liquidez que ele faz e esperar a nova estrutura ser formada aqui, ó, e subir com ela, tá vendo? Só que esses tipos de operação, eles são um pouquinho mais... exigem um pouco mais da gente, né? E como eles exigem um pouco mais, a gente tende a demorar mais para dominar e automaticamente vai estopar mais vezes quando começar a fazer. Agora, as operações de continuidade, elas tendem a ser operações muito simples, muito rápido de você dominar esse tipo de operação e pronto, né? Elas tendem a ser mais simples de você acertar, né? Então, se você sofre dessa dificuldade, né, de não estar conseguindo mais, tal, faz só isso aqui, cara. E só quando aparecer. Se não aparecer, você simplesmente não faz nenhuma, nada. Porque assim, você vai fazer menos operações? Sim, tem dias que talvez dê muitas, mas normalmente vai fazer menos. Mas as que você fizer, a probabilidade vai estar sempre a seu favor, entendeu? Tem disciplina para isso também, né? A disciplina é tudo nesse mercado aqui, não? Não tem a cabeça para funcionar mesmo. Se não tiver disciplina, não vai ganhar dinheiro. Isso daí eu bato nessa tecla muito, né? Sempre falo isso, né? Se não for disciplinado, não vai ganhar dinheiro. Se estopou uma vez ali, já está colocando 5 vezes mais lote para ver se tira o stop numa operação, indo para tudo ou nada. Acabou. Sempre que for no tudo ou nada é nada, né? A verdade é essa, né? Porque quando a gente vai para tudo ou nada, o emocional, as emoções já tomaram conta, a gente já está fazendo, na verdade, besteira, né? Mas quando você está ali com muito foco e tal, geralmente, que no final das contas, a melhor coisa a se fazer era, quando eu tomava stop, eu reservar o final do dia para reanalisar o que eu fiz de errado, como foi o caso de hoje. Salvação mesmo é sempre aprender a olhar o gráfico, interpretar os dados e com essa interpretação de dados saber operar com eles, né? Sempre é assim. Não porque se operar muito vai perder. Os caras falam que quanto mais você está exposto no mercado, pior é. Pô, mas você está exposto na hora que você abriu o computador de manhã para operar, você está exposto também, né? Você está exposto o tempo todo. E esse negócio de quanto mais tempo você está exposto, pior é, eu discordo completamente. Porque se o cara domina completamente isso aqui, teoricamente, quanto mais tempo ele tiver se expondo ao mercado, mais dinheiro ele está ganhando, né? E quando o cara domina completamente, é assim. É o que eu já falei para vocês, né? Eu tinha que operar das 10 da manhã ao meio-dia e depois da 1 da tarde até 5, todo dia. Não tinha alternativa, não tinha essa, né? Tanta conta para bater meta que Deus me livre, cara. Só com operando todo esse tempo que eu conseguia, né? Fechar o meu dia. Então é uma realidade diferente, né? Agora, eu falo de não se expor muito, não ficar muito tempo assim, porque se tem uma coisa que vai fazer vocês começarem a perder no trade, mesmo quando vocês já encontraram um bom caminho para operar, é o cansaço mental. O desgaste mental realmente tira muito da gente, né? E aí, se todos os dias você está exposto muito no mercado, esse cansaço mental ele vai sendo uma coisa cumulativa. E aí a pessoa está se expondo muito ao mercado porque fica o tempo todo operando, e o tempo que não está operando está fuçando vídeo no YouTube, tentando assistir coisas novas, tentando teoricamente estudar, como a pessoa diz, né? Então o desgaste mental vai ser gigante, né? Cansaço mental, e aí você começa a não fazer mais, né? Direito, né? Começa a errar muito. O Midnight para mim é simplesmente local para eu evitar de operar nele, né? Seria bom evitar de operar nele, porque é um ponto referencial dos algoritmos, né?